Eu te ajudei ontem, te ajudei antes de ontem e te ajudei mais algumas vezes. Então você me deve... Eu te ajudei antes de ontem, te ajudei ontem, agora você me deve 2 vezes. Isso era mesmo ajuda? Muitas das vezes nós passamos por armadilhas emocionais, em que as pessoas nos ajudam, nos estendem a mão para nos ajudar e nós aceitamos. Mas depois que aceitamos essa ajuda, nós ficamos como se tivéssemos a dever para essas pessoas que nos estenderam a mão. Pode não ter acontecido comigo ou contigo, mas talvez com alguém que você conheça. E eu conheço vários. Então, quando uma ajuda, ela vem com uma cobrança, ela não é ajuda. Quando uma ajuda fica em dívida, ela não é uma ajuda. Existem daquelas pessoas que nos ajudam só para o ego, só para alimentar o ego delas. Pessoas que te ajudam só para se sentirem bem, maiores, só para te terem na mão. Para que sempre que elas precisarem de alguém para usar, e essa pessoa ser você. Não te ajudam porque eles têm apatia, porque eles sentem necessidade de ajudar o outro porque foram ajudadas também. Não. Se ajudam ou te ajudam para te manter no controle. É como um favor que depois tens que pagar. Então, esse tipo de ajuda, não vamos chamar isso de ajuda. Nós vamos apelidar aqui de armadilhas emocionais. Então, neste vídeo, nós vamos falar desse tipo de ajuda, em que, na verdade, não é uma ajuda, é uma dívida que você tem que pagar depois. Então, como a pessoa te ajudou, você sente-se na responsabilidade de dever a pessoa. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, você não deve nada a ninguém. Se você não pediu ajuda, então não deve nada à pessoa. Se a pessoa te ajudou de livre vontade, você não deve nada à pessoa. Por mais que te cobre, você tem que aprender a impor limites nessa pessoa. A pessoa te ajudou, pronto, já acabou. Não deves nada. Não precisa ficar dando satisfação para a pessoa porque te ajudou uma vez, 2 vezes. Isso fica como fosse uma dívida. E sempre que a pessoa precisar ou procurar de alguma satisfação, você vai ter que dar, porque lhe deve. Então, sempre que a pessoa te ajudar, deixe claro que é só daquela vez, não lhe deve nada, não deve satisfação nenhuma, não lhe deves nada, não deve satisfação nenhuma. Porque existe muita gente que cai nas armadilhas hoje em dia. A pessoa é ajudada hoje, amanhã está sendo cobrada. Muitas das vezes isso até acontece nas redes sociais que nós vivemos. Quando se ajudaram, quando falaram os dois, nós não estávamos lá. Mas depois que aquilo vira uma cobrança, vem à tona nas redes sociais. Eu te ajudei ontem, te ajudei antes de ontem, agora tu me deves. Ou, no momento que ia lá para ajudar a pessoa, combinou, deixou claro que isso seria uma dívida? Não. Se não deixou claro que isso seria uma dívida, então não pode cobrar isso em público. Não pode cobrar isso à pessoa. Porque muitas das vezes isso se torna uma armadilha emocional. E isso vai corroendo, consumindo a alma de uma pessoa. Isso vai matando os sonhos, vai colocando a pessoa com medo de pedir ajuda quando precisar. Todos nós temos alguns amigos que vivem postando nas redes sociais, que vivem sempre atualizando status de coisas que muitas das vezes não têm sentido. Mas se você buscar entender esse tipo de pessoas, é uma pessoa que está a fugir, talvez, de uma depressão, de uma ansiedade. Porque quando ele posta, as pessoas vão lá, comentam, ela foge, se sente bem naquele momento. E de repente a pessoa para de postar, porque ela sumiu e ela desistiu de si e fez o que não deveria fazer. E nós nos perguntamos, mas ela era tão alegre, sempre postava, mas aquele postar dele, por algum motivo, nem sequer nós perguntamos o que estava a acontecer com a pessoa. Só olhávamos, iríamos e dizíamos que ela se exibe, ela posta muito, mas na verdade aquilo era um pedido de socorro. Era uma pessoa que estava sendo consumida, talvez por favores, excessos que a pessoa recebeu. E as pessoas que deram esse tipo de ajuda viviam cobrando a pessoa. Porque você tem isto, então me deves. Porque eu fiz aquilo, então me deves. A pessoa ficava sempre pedindo socorro, sempre postando. E nós não prestamos atenção nisso.
Então, meus caros, vamos prestar mais atenção nas pessoas que nos ajudam e nos posts que nós vemos e achamos que é frescura. Depressão não é frescura. Ansiedade não é frescura. Só que quem já passou por isso sabe o que realmente é. Fique com Deus. Até a próxima.